Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre plano de aula. Então pessoal, o que é um plano de aula? O plano de aula é um documento, elaborado pelo professor para definir o tema da aula, o seu objetivo, o que exatamente será ensinado, a metodologia utilizada e a avaliação a ser utilizada para analisar a assimilação do que foi ensinado, dentre outras coisas, né? E como fazer um plano de aula? Primeiro, a gente deve refletir sobre o público-alvo, né? A gente deve refletir sobre o público-alvo, que são quem? Os alunos, né? Qualquer estratégia adotada para a abordagem de um tema será muito eficaz se direcionada à realidade desse público, né? Que funciona para uma determinada turma, o que funciona para uma determinada turma pode não funcionar para outra, né? Então, durante essa reflexão, o professor pode considerar uma contextualização que inclua, por exemplo, questões culturais, econômicas, físicas, sociais e etc., né? O segundo passo, vamos dizer assim, é escolher o tema da aula, né? Com base no plano de ensino, planejamento que envolve tarefas, objetivos docentes para o ano letivo completo, o professor deve escolher o tema. O tema é a definição daquilo que será abordado na aula, né? É bem específico, na verdade, dentro de uma disciplina e que será desdobrado detalhadamente em conteúdos, né? Em uma aula de matemática, por exemplo, a gente pode falar sobre porcentagem ou geometria espacial, sobre uma pirâmide, né? Então, no terceiro passo, a gente tem que definir o objetivo a ser alcançado, né? O objetivo é aquilo que o professor deseja que os alunos aprendam com a aula, em uma aula de português, cujo tema é vozes verbais, por exemplo. Não, vamos usar um exemplo matemático. Uma aula de português, em uma aula de matemática, cujo tema é, vamos dizer, porcentagem, né? O professor deve definir como objetivos que os alunos devem saber, devem estar apto a, por exemplo, transformar uma fração em porcentagem, né? É importante referir que não existe um limite de objetivos por plano de aula, né? O quarto passo aí que a gente deve fazer é definir o conteúdo a ser abordado. O conteúdo é um item do plano de aula que está diretamente relacionado ao tema, né? Pois é subordinado a ele e o objetivo da aula. Através da exposição e da exploração do conteúdo, o professor conduz o aprendizado dos alunos de forma a atingir os objetivos que predefiniu em seu planejamento de aula. O quinto passo seria a decidir, né, a duração da aula. A duração deve sempre, praticamente em todas as escolas, os horários são definidos, então você ali vai colocar o horário da sua aula, o horário da aula que você vai lecionar, né? E o sexto é selecionar os recursos didáticos, né? Os recursos didáticos são aqueles materiais de apoio que auxiliam o professor de uma forma pedagógica, né? Para facilitar, né, o desenvolver da aula, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu trouxe para vocês um vídeo sobre plano de aula e no próximo vídeo eu vou mostrar a vocês um plano de aula que eu fiz e esperem o próximo vídeo e até a próxima.